Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado rápido para você. Não assine a Brasil Paralelo hoje, pois na próxima segunda-feira vai começar a Black Friday antecipada da BP. E quem assina antes, paga menos. Então clique aqui no link, se cadastre para reservar o maior desconto. Até breve. Que o Estado brasileiro tinha que atender às suas demandas. A doutrina marxista também marcava presença no país. Fundado em 1922, o Partido Comunista Brasileiro seguia à risca as diretrizes estabelecidas pela Internacional Comunista, organizando frentes políticas, militares e culturais que perseguiam a Revolução. Vejam que aqui há um paradoxo. Nós temos um marxismo no Brasil que formou-se a partir de um entendimento do papel do Estado. Ou seja, nós não vamos ter aquela linha clássica de Marx em que o Estado deve ser superado. Nós vamos ter no marxismo brasileiro o entendimento que o Estado deve operar a política brasileira, tendo em vista que o Brasil não atingiu ainda as condições ideais para a supressão do Estado. Então os comunistas aqui estarão, que se formaram tendo uma leitura muito precária de Marx. Ainda que com um certo talento individual, por exemplo, do professor Vicente de Souza, que era um lógico, latinista, enfim, figuras como, por exemplo, um Graciliano Ramos, um Drummond. Mas este comunismo brasileiro é um comunismo muito incipiente, ainda com uma visão muito precária, inclusive do próprio stalinismo, do próprio leninismo. Mas nós vamos ter uma outra escola que ganhará força de uma maneira progressiva. Esta a chamada Escola Nova. A democracia precisa renascer a cada geração, e a educação é a sua parteira. As antigas ideias de Hegel, de uma filosofia com forte presença do Estado, exerceram profunda influência no mundo todo. Um dos casos mais importantes é o do americano John Dewey, fundador da pedagogia da Escola Nova e entusiasmado leitor de Rousseau, Kant e Hegel. Suas propostas baseavam-se numa educação pública, gratuita e laica, que prepara o país para o mercado de trabalho. Para Dewey, a educação servia para capacitar os alunos com habilidades técnicas e ensiná-los a viver adequadamente na sociedade. O John Dewey era um herdeiro da escola pragmática. Para o pragmatismo, o conhecimento praticamente não existe. Só existem convenções. Então, qual é o sentido de um conceito, por exemplo? O sentido de um conceito é o sentido em que você vai usar o conceito. Então, se você define uma bola como isso, assim, 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 não é porque a bola seja isto. É porque você vai usar a bola desta maneira. Tá certo? Então, tudo fica condicionado, vamos dizer, ao uso prático imediato. Então, não há mais, a questão da veracidade não existe mais. Veracidade é apenas praticidade. A pedagogia da Escola Nova foi disseminada no Brasil por um de seus admiradores, Anísio Teixeira. A educação escolar é o processo pelo qual se distribuem adequadamente os homens pelas diferentes ocupações da sociedade. Influenciados pela filosofia de Dewey, um grupo de educadores brasileiros assina um manifesto para introduzir a pedagogia da Escola Nova no Brasil. Aquele documento que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele, se você ler o texto, ele mostra várias tendências ali. Uma tendência muito forte é do Anísio Teixeira, defendia a ideia de uma educação pragmática, ligada ao trabalho, uma educação prática, etc. Então o Manifesto dos Pioneiros, ele junta um pouco essas ideias. Ele é uma expressão da necessidade de uma educação pública, uma educação basicamente laica, muito diferente da concepção tradicional da igreja, que a igreja tinha uma ideia muito tradicional, você tem que ensinar filosofia, religião, latim. Então, digamos, há um conflito aí muito grande. O Anísio era percebido como uma coisa terrível, porque ele era pragmático, ele era americano. Isso era muito contra o pensamento católico. Essa escola nova se desviou muito do conhecimento do que é uma criança humana completa. É um movimento meio sentimental de educar. O aprendizado tem que ser lúdico, a criança tem que aprender brincando. Enfim, é uma visão sentimental da educação que gera crianças tão muito fracas e se perde, vamos dizer assim, a busca do conhecimento e do estudo. Então, a escola nova é mais uma forma disfarçada de manipulação popular através dos sentimentos. É isso a educação da escola nova.
Então, como é que você pode apoiar um movimento desse em que você percebe que justamente através desses movimentos houve um decréscimo cada vez maior das escolas e do aprendizado e dos resultados que estão aí para nos dizer o resultado dessa escola nova. Então, mas eu perguntei, e aí, a matemática, e aí a história, e aí a geografia, e o português? Isso aí não é tão importante mais, agora o importante é o método, não tanto o conteúdo. E quando o método começa a privilegiar o conteúdo, acaba a escola. Isso foi o que aconteceu com a escola nova. Então, nós vamos ter essas 3 linhas. A linha católica, a linha comunista e a linha da escola nova. Estas 3 linhas protagonizarão aí, pouco a pouco, com uma ou outra mudança dentro de suas linhas, digamos, norteadoras, incipientes, as suas premissas intelectuais, todos os debates, as discussões sobre o papel do Estado dentro da educação brasileira. Mas note, todas elas defendiam o papel do Estado. Eu acho que o contexto importante da criação do Ministério da Educação é um acordo que o governo de Vargas faz com a Igreja Católica, no sentido de que a Igreja Católica ia assumir o controle da educação e então ela ia dar o apoio para o governo. O Getúlio Vargas ele precisava fazer uma concessão aos católicos. Os católicos eram a imensa maioria no Brasil e eles poderiam pôr o governo abaixo e o que ele mais entendia era de se manter no poder, né? Era o forte dele. Então ele convida um católico de um movimento intelectual católico, Gustavo Capanema, para fazer parte do Ministério da Educação. Capanema é, até hoje, o ministro da Educação mais longevo de nossa história. E não há como falar sobre o Ministério da Educação sem falar de Gustavo Capanema. Capanema, quando ele assume, ele encontrou algumas demandas que eram necessárias. A primeira era de como inserir intelectuais que estavam em oposição ao período Vargas dentro da política. Então Capanema, que vai ter uma amizade de longa data com Drummond, irá chamar Drummond para trabalhar dentro do então novo Ministério da Educação. Convidará também Graciliano Ramos para trabalhar, convidará Portinari para trabalhar, enfim, comunistas clássicos do Brasil com os seus diferentes trabalhos artísticos. Eles irão conseguir atender essas demandas desses grupos bem heterogêneos. Por exemplo, o ensino religioso de fato irá voltar. Nós vamos ter, por exemplo, uma liberdade de ensino que atendia muitas das demandas dos comunistas. Nós vamos ter uma presença de um ensino técnico, como, por exemplo, atendia uma das demandas de Anísio Teixeira da Escola Nova. Ele conseguia ter esse tipo de desenvolvimento. Ele se mantém no Ministério da Educação até a saída de Getúlio Vargas, nessa primeira transição, até assumir Dutra. Quando o governo JK e mais na sequência o governo Jango se consolidam dentro do aparelho estatal, mudarão apenas os atores, mas o teatro de fato ele estará ali, devidamente armado. Por exemplo, sairá Pedro Calmon e entrará a posteriori Darcy Ribeiro, entrará a posteriori Paulo de Tarso, mas o aparelho estatal de fato ali está. E é interessante citar, por exemplo, Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso, desfrutando de um aparelho estatal que o antecede, foi o ministro da Educação que deu a Paulo Freire a magnitude da experiência de Angicos. Vem aí a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Antecipada? Mas o que é isso? Vai ser uma semana repleta de promoções. Do dia 22 de novembro até o dia 26. E antecipada porque o quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Aproveite o melhor do nosso conteúdo e entre agora mesmo para o nosso grupo exclusivo de ofertas. Clique em Saiba Mais e garanta o melhor desconto. Nós contamos com você e até breve.